próprias mãos. Sentimentos triunfantes brotam naturais, então vou por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade. Eu desejo apenas amar e todo mar de afetos cativar. Uma luz vem pra resplandecer dentro do ser, para o Pai glorificar. Todo o céu se organiza para nos transformar. O Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar. Ondas já dos céus podem vir de nossas próprias mãos. Sentimentos triunfantes brotam naturais, então vou por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade. Eu desejo apenas amar e todo mar de afetos cativar. Uma luz vem pra resplandecer dentro do ser, para o Pai glorificar. De gentileza é dar um sorriso com a pureza de quem granjeia amigos. Superar barreiras é crescer com a vitória e as lições inteiras ficarem na memória. Quem se ocupa ao estender a mão não se oculta e afasta a solidão. Viver é ter coragem de a si mesmo vencer, conquistando a passagem para o novo amanhecer. E nessa viagem, depois que o sol nascer, levando na bagagem o amor plantado no ser. De gentileza é dar um sorriso com a pureza de quem granjeia amigos.
ainda embalados pela melodia, vamos colocar os nossos corações, os melhores sentimentos, para poder buscar Jesus nesta noite de reunião pública. Todos os encarnados, os desencarnados que estão presentes, possam fechar seus olhos, colocando na tela mental a figura meiga de Jesus, presente entre nós nesse momento. Senhor Jesus, permita, Mestre, que nesta noite nós possamos, Senhor Jesus, receber todas as bênçãos que viemos à procura, Senhor. Lenitivo para nossas dores, Senhor Jesus. Dúvidas para nosso esclarecimento. Que nós possamos receber, Senhor, colocar em prática em nossas vidas, Jesus. Rogamos também por misericórdia, Senhor. Ampara o nosso palestrante da noite, que ele possa estar sintonizado contigo, Senhor, para nos falar do seu Evangelho, Jesus. Ampare e abençoa, Senhor, todos os trabalhadores da casa, Senhor Jesus, que estão à sua disposição para trabalhar na sua seara, Senhor. Possa nessa noite doar o melhor de todos nós, em favor dos mais necessitados, Mestre Jesus. Com a sua permissão, Mestre amado, a permissão da equipe espiritual presente da Casa Espírita Irmão Áureo, nós damos por iniciada a nossa reunião pública da noite, pedindo mais uma vez misericórdia e amparo para todos nós, que assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus abençoe a programação da reunião pública desta noite. Nós vamos ter a reunião pública virtual no Centro Espírita, do Centro Espírita Online Allan Kardec, e aqui no presencial, no Centro Espírita Irmão Áureo, em Goiânia, Goiás. E neste salão é estudado os capítulos aí do Evangelho, os temas do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema da noite de hoje é do capítulo 14, e o tema é honrai vosso pai e vossa mãe, itens 5 a 7. Nosso palestrante já está aqui, o Danilo, do Centro Espírita do Centro Espírita Anália Franco, que também colabora aqui conosco no Centro Espírita Irmão Áureo. Ele terá até às 20h30 para proferir a palestra, e após esses 30 minutos ele poderá, os que estão aí no online, os que estão aqui no presencial, vão poder fazer suas perguntas. Nós temos um grupo aqui para estar respondendo, esclarecendo um pouco mais sobre o tema. Quem está aí no online passa pelos chats aí das redes sociais. Quem está aqui no presencial passa para a nossa companheira que está ali já a postos. Pedimos também para quem está no online colocar seu recipiente com água, porque após a palestra, após as perguntas e respostas, nós teremos um momento de tratamento espiritual com passe à distância. E a palestra, a reunião pública, termina com a prece do tratamento. Então, uma boa palestra a todos, que Jesus nos abençoe. Pode chegar aqui, Danilo. Boa noite. Hoje nós estudaremos um evangelho cheio de oportunidades de aprendizados, né? E hoje nós estudaremos um assunto muito importante e que às vezes choca um pouco as palavras do Cristo, né?
que a gente imagina que não condiz com a conduta dele. Mas nós temos que ter um olhar não da matéria, mas um olhar mais espiritual do que é tratado pelo nosso mestre amado, né? Então hoje nós estudaremos essa parte do Evangelho, né? E nós entraremos num assunto muito importante para a gente compreender a missão nossa, qual que é a nossa missão, o que nós viemos fazer aqui, né? Qual seria a resposta que nós daríamos a Deus, né? Se nós perguntássemos, Senhor, o que queres que eu faça? Nós entenderemos qual que é a nossa missão aqui na Terra. Então vamos dar prosseguimento, né? Então esse trecho, está lá em Mateus, ele fala: enquanto ele ainda falava às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Jesus respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então vamos imaginar lá neste momento com Cristo. Ele falava às multidões. Ele estava explicando as coisas do Pai para aquela multidão, né? E aí alguém vem, era um momento de muito conflito, e alguém vem e fala no ouvido dele: sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E aí ele responde, né? Ele precisava explicar, né? E usou uma forma didática para mostrar quem é essa família que ele tinha aqui na Terra, né? Pode passar a próxima. Aí nós vamos compreender a verdadeira natureza dos laços espirituais e a família universal. Nós vamos entender o que é os laços que ligam todos nós, né? Porque existe a matéria. É importante essa convivência social para o engrandecimento da nossa alma, para o engrandecimento espiritual de cada um de nós. Mas o que é mais importante é os laços espirituais que persistem, né? À primeira vista, pode parecer que Jesus estava desvalorizando sua mãe e os irmãos, os parentes. No entanto, precisamos entender a mensagem mais profunda que ele estava transmitindo. Jesus, em momento algum, ele rejeitava a sua família terrena. Ele era um espírito que tinha uma ligação muito grande, principalmente com sua mãe. No livro de Humberto de Campos, ele relata que o próprio Cristo veio buscar Maria no momento do desencarne dela. Então a gente vê essa ligação muito grande entre esses dois espíritos. Então ele não rejeitava, mas estava ensinando sobre a importância da família espiritual formada por aqueles que seguem a vontade de Deus. Então, para ele, o que estava importando naquele momento era a família universal que o estava ouvindo, e ele muito responsável, muito comprometido e sério, ele não poderia suspender a sua fala naquele momento para atendê-los que estavam lá fora, porque a compreensão dele é dessa família universal.
aqueles que fazem a vontade do Pai pertencem à sua família. Jesus nos ensina a amar todos como irmãos e irmãs, independente de qualquer relação biológica. Vai acima dos laços materiais. Essa visão inclusiva é central no Espiritismo, onde o amor ao próximo é a base para a evolução espiritual. O amor ao próximo é a base da nossa evolução espiritual. Então, o momento que Jesus utilizou com aquelas palavras é uma forma didática para demonstrar a importância que nós temos de amar o próximo. E o próximo é aquele que precisa, aquele que necessita naquele momento. E naquele instante, aquela multidão que estava magnetizado com sua palavra, é que precisava do Cristo naquele momento. Então, aqueles era a família de Jesus. Devemos ver cada pessoa como um potencial membro de nossa família espiritual, digna de amor, respeito e compaixão. Quantos relatos nós já tivemos na literatura espírita e mesmo nos atendimentos da casa espírita, quando os espíritos vêm e relatam a sua trajetória, de aquelas pessoas andarilhos que batem na porta das nossas casas, que às vezes nos abordam na rua e nós nem preocupamos em olhá-los, nem de atendê-los. E depois, quando desencarna, percebe que aquele que nos procurou não foi por acaso, foi por uma atração magnética. Porque aquele pendente a qual nós renegamos foi nossa mãe em reencarnações passadas, ou foi um parente bem próximo, né? Demonstrando essa grandeza da família espiritual, da família universal, dessa relação, né? Dessa ligação mais profunda, para nós entendermos o que Jesus havia dito naquele momento. No Espiritismo, aprendemos que a verdadeira família é formada por laços de afinidade espiritual, e não apenas por laço de sangue. Né? Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensina que as famílias espirituais são compostas por espíritos que se reencontram ao longo das encarnações para cumprir missões e se auxiliarem mutuamente no caminho da evolução. Essa que é a grande importância, né? Às vezes nós nos unimos para alcançarmos um passo maior na evolução do espírito. E aí nós vamos formando essa afinidade que constitui a família espiritual, a família universal. Então, esta é o grande entendimento das palavras de Jesus. Ele não estava renegando a sua família. Ele não estava desprezando os seus familiares, os seus parentes, a sua mãe. Mas ele queria aproveitar aquele momento para trazer algo que precisava, às vezes, impactar, mas que pudéssemos entender a necessidade desse amor maior, que vai além do material e alcança o espiritual, né? Além, criando esses laços maiores da afinidade do espírito. Esse foi o grande ensinamento que Jesus passou naquele dia, né? Jesus nos lembra, voltando, Jesus nos lembra que os laços espirituais são mais fortes
e duradouros. A verdadeira família é aquela que se une pelos ideais elevados, pelo amor e pela vontade de fazer o bem. Então, os laços de matéria, às vezes, é somente uma ligação para a gente quebrar um problema que nós criamos no passado. É somente para nós perdoarmos, para nós alinharmos algo que ficou incompleto numa existência. Aí nós voltamos qual o melhor lugar que nós temos para aprender a perdoar, que não seja na família. A mãe que carrega um desafeto, a mãe que está ali gerando aquela vida, ela aprende a amar. E aí é essa missão daquela existência. É claro que cria-se uma afinidade, mas eles vêm com aquele compromisso naquela existência. E Jesus traz essa visão da família universal, né? Dessa família universal. A verdadeira família é aquela que se une pelos ideais elevados, pelo amor e pela vontade de fazer o bem. Na visão espírita, os espíritos que compartilham da mesma vibração, dos mesmos objetivos e que praticam o amor e a caridade são verdadeiramente irmãos e irmãs. São esses parentes espirituais, né? Então, quem são os parentes espirituais? São aqueles que compartilham da mesma vibração, dos mesmos objetivos e que praticam o amor e a caridade. É essa ligação maior, né? Às vezes nós temos um desafeto do passado que reencarna no meio familiar a fim de aprendermos a amar novamente aquele ser que nos traiu, que nos causou o sofrimento. Nós criamos um laço de afinidade, cumprimos aquela meta. Mas se nós vibrarmos no mesmo ideal de amor e caridade, passa a fazer parte dessa família universal, né? A gente entende a grandeza do amor, a necessidade do amor. Nós somos seres espirituais vivendo uma existência na carne. E nós somos cidadãos do mundo. Hoje nós estamos reencarnados no Brasil. Ontem nós talvez estivéssemos lá na América, na Europa. E dependendo das circunstâncias, né, amanhã renasceremos em um momento melhor, ou passaremos por alguns resgates nas zonas de sofrimentos, nos países ainda em conflitos de guerra e de fome. Então nós somos esses cidadãos do universo. Aí nós vamos entender a grandeza do amor, né? Jesus traz se nós não ficarmos presos a uma casta, a um determinado lugar, a um determinado segmento, a uma determinada agremiação familiar, Jesus nos traz, através da compreensão do amor, ele dilata a nossa visão para entendermos o posicionamento nosso hoje na vida e qual que é a necessidade que temos de buscarmos o amor como uma alavanca da nossa evolução espiritual. Cada espírito reencarna com uma missão específica. E muitas vezes essas missões estão interligadas. Os laços de sangue podem servir como meio para que os espíritos afins ou necessitados de reconciliação se reencontrem.
mas é através dos atos de amor, compreensão e caridade que fortaleceremos a verdadeira família espiritual. Então, nós temos uma missão específica. Eu vou dar um exemplo, né? Vem uns espíritos com a missão específica na área de educação. Aí ele já nasce num lar de professora e de professor. Já cria essa afinidade de ideal para favorecer a missão deles, né? Então a gente observa aí muitos daqueles que falam que o espírito adquire o dom, a herança da arte, mas são esses espíritos que reencarnam com essa missão específica, e essas missões estão interligadas, né? E aí vai gerando essa capacidade de entendimento esses espíritos que foram desafetos em existências passadas. E essa oportunidade de completar essa missão juntos fortalece os laços espirituais. A gente perceber o quão é grandioso, o quanto é importante para todos nós a compreensão e a dilatação dessa capacidade que todos nós temos de estender o nosso amor além das nossas paredes de nossas casas, né? Quando Jesus pergunta: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, e aponta para os discípulos, ele está expandindo o conceito de família. Ele não está restringindo, está expandindo o amor. Ele nos convida a considerar todos aqueles que seguem os ensinamentos divinos como parte de nossa família. Essa visão é libertadora e nos encoraja a olhar para além das fronteiras estreitas do parentesco biológico. Dilata essas fronteiras, né, do nosso lar. Ele dilata o amor, abrange mais pessoas, né? Compreender que somos todos parte de uma grande família espiritual nos dá um senso de responsabilidade coletiva. Somos responsáveis por ajudar uns aos outros, apoiando-nos nas dificuldades e celebrando junto as conquistas, o crescimento, né, no dia a dia, as conquistas, as vitórias, né? Tudo isso favorece a reconciliação, o entendimento e a expansão da capacidade que nós temos de amar. Este apoio mútuo fortalece nossos laços e acelera nosso progresso espiritual. Então a gente compreende, diante disso tudo, que a missão nossa é amar. É amar o nosso semelhante. É amar o próximo. É essa a mensagem que Jesus nos trouxe. Muitos entenderam como se fosse uma negação do amor. Pelo contrário, Jesus nos traz essa oportunidade de nós compreendermos que o amor vai além das fronteiras do nosso entendimento material. Ele alcança um campo maior, o campo espiritual, formando essa família universal. Se hoje os judeus brigam com os muçulmanos, um desses que encarna como judeu volta na outra vez como muçulmano. Se nós tivermos essa compreensão da grandeza da vida, nós entenderemos que nós fazemos parte de uma família universal e que devemos amar a todos. Este foi o grande ensinamento que Jesus nos trouxe, né? De amar além das nossas
percepção material. Nós precisávamos dilatar o nosso entendimento espiritual. E foi despertado naquele momento, naquela oportunidade. E Jesus, de forma didática, aproveitou o momento para trazer um grande ensinamento e que só agora começa a clarear as nossas visões para entendermos a missão que nós temos aqui na Terra, de amar cada vez mais, expandindo essa capacidade e trazendo a tranquilidade. Era isso que Jesus estava fazendo naquele momento. Ele estava naquela multidão. Era um momento de tormento. E ele acalmava aquela multidão. E a acalmava com seu amor. E é isso que ele traz para nós. Que essa capacidade de nós amarmos vai trazer a paz e acalmar as tormentas que tanto traz sofrimento para a nossa alma. Trazer a cura que nós procuramos nos remédios, nas farmácias, é compreendendo essa grandeza e a capacidade de amar além da nossa percepção material. Mas eis aí teu filho, eis aí a tua mãe. Jesus já na cruz dirige-se a Maria e ao discípulo João, dizendo: Mãe, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Este momento tem um profundo significado espiritual e emocional. Jesus, sabendo que estava prestes a deixar o mundo físico, assegurou que sua mãe estaria sob os cuidados de alguém de confiança. Você vê que é a atenção de Jesus para com sua mãe. Então ele não renegou a mãe, né? É só para provar, mais uma vez, o amor que ele tinha. E naquele momento ele entrega a mãe a João, que era o discípulo querido, né? E que cumpriu essa missão de cuidar da Maria. Podemos passar. Jesus nos ensina que temos uma responsabilidade espiritual para com aqueles a que amamos, né? Não é só imaginarmos que nós temos essa visão espiritual, mas nós temos a responsabilidade com aqueles que estão ao nosso lado. Devemos cuidar um dos outros, oferecer apoio e proteção e manter a união e a harmonia em nossa família espiritual. Essa responsabilidade é um reflexo do mandamento maior de amar o próximo como a nós mesmos. Jesus nos ensina a verdadeira visão da família, formada por aqueles que compartilham dos mesmos ideais. Os laços espirituais são eternos. Podemos criar novos laços e fortalecer os já existentes, né? Numa encarnação nós podemos criar, nós já falamos isso aqui, né? Nós podemos criar uns laços que se estenderão por todo sempre, né? Na família espiritual temos apoio e aprendizado para a nossa evolução e crescimento. Cultivemos esses laços e trabalhemos juntos para criar um mundo mais feliz, né? É onde nós aprendemos a amar. O laboratório da nossa vida é a família, é o lar, né? É ali onde nós estaremos colocando todas as nossas experiências, todos os nossos crescimentos espirituais e onde alavancaremos, né, a nossa evolução. Então aqui nós encerramos, em cima da hora, né, a nossa lição do dia de hoje, trazendo a necessidade tão importante de amar além da nossa percepção material, né? Alcançarmos a percepção espiritual. Que Jesus nos abençoe, que o amor da nossa Mãe Santíssima, né, possa fortalecer a nossa fé e trazer muita paz ao nosso coração. Muito obrigado.
Então, nós agradecemos aí as palavras consoladoras que o Danilo trouxe para essa noite. E nós vamos partir para o próximo momento, convidar também os médiuns que estão já preparados aí para as atividades dessa noite, podem dirigir as suas salas. E nós vamos agora passar para o momento de perguntas e respostas. Tem alguma pergunta? Ainda não temos perguntas no online, aqui no presencial também nós vamos ficar com as reflexões. Eu quero colocar aqui uma questão. Quanto que está, o Danilo falou uma coisa importante que eu fiquei martelando ali, como que está a dilatação do nosso amor, né? Que a gente tem essa dificuldade mesmo de estar sempre ali com a nossa família, com os entes queridos, protegendo, cuidando. E muitas vezes nós não percebemos que tem irmãos, né, próximos de nós, que estão ali precisando de um consolo, de uma palavra, de apenas ouvirmos esse irmão em dores. Então, como que está a nossa essa energia do amor? Como que está vibrando, né, essa energia do amor em nós? Porque Jesus, ele nos deu essa lição que parece uma moral estranha, mas ele, pelo Evangelho, aqui nós podemos ter clareza que faz todo o sentido ele questionar, mexer conosco, né, perguntando quem é nosso pai, quem é a nossa mãe, que na verdade nós somos uma família universal. Então nós precisamos aprender ainda isso, nós estamos aprendendo, caminhando, e cada vez mais, quanto mais nós conseguirmos desdobrar esse amor dentro debaixo do nosso teto primeiro, nós vamos conseguir também auxiliar aqueles que estão às nossas portas, no nosso caminho, necessitando de nós, né? E oportunidades não faltam, né, gente? E essa semana me veio e a criança falando que o sonho dela era ir para a escola aprender a ler e a escrever. E aí, pensando nisso, enquanto eu sou da área da educação, pensando, meu Deus, ainda temos isso. Né? Isso não poderia acontecer e acontece. E muitas outras coisas em outros campos. Então, a gente tem muito a fazer. A gente pode exercitar isso todos os dias, ajudando, consolando. Às vezes a gente vai dizer, não tem tempo. Mas a todo momento. Um sorriso que a gente der para uma pessoa, às vezes vai salvar o dia dela. Não é isso? Mas tem alguma pergunta aí? Surgiu? Foi muito esclarecedora a palestra. Seu Stalin quer colocar alguma situação, comentário? Vou deixar o seu Stalin também comentar. Então pode perder a oportunidade de falar um pouquinho, né? Porque senão na outra encarnação eu venho mudo. Então eu tenho que aproveitar enquanto posso falar nesta. É só para reflexão. Nós ouvimos nosso palestrante colocar Jesus crucificado e doar a mãe a João. Mãe, aqui está seu filho. João, aqui está sua mãe. Olha o quanto representou isso aí na vida de João. São 12 apóstolos. E mais um intermediário, que é o 13º, que é Paulo. Todos eles foram crucificados e mortos. O único apóstolo, que é João, esse morreu de velhice.
velhinho, na porta de um templo, sempre falando assim. Ele já não tinha mais o que falar, né? Ele só falava assim: ame seus filhinhos, né? Era João. O quanto Maria zela por nós. Então, nas nossas preces, nós somos filhos adotivos de Maria. Assim foi Jesus que doou a toda a humanidade por intermédio de João. Era só isso que eu queria que vocês prestassem atenção nisto. É isso mesmo. Então, que nós possamos honrar nosso pai, nossa mãe, primeiramente, que é um mandamento aí, é um ensinamento de Jesus, que quem não honra, né, seus pais ou sua mãe, que te colocou no mundo, por mais que às vezes acontece do filho falar: mas a minha mãe, o meu pai reclama, ele não cuidou de mim, mas não, isso não vem ao caso. Só dele ter te colocado e propiciado a vida, isso já foi um grande passo. Então, esse sentimento a gente não pode deixar de ter, e nem deixar algum sofrimento para esse sentimento. Ter ele sempre, lembrar sempre que aqueles que honram seus pais, sua mãe, está cumprindo com o mandamento, né? Quem lhe deu a vida, quem planejou, porque às vezes pode ter tido alguma dificuldade, não conseguido cumprir, né, com planejamento espiritual por algum motivo, mas que foi planejado. Então, o perdão também, né, levar em consideração que todos nós somos seres endividados, que necessita de perdão, que necessita do amor uns dos outros, e que não nos cabe julgar, né, nos cabe amar. E a gente vai encerrando, né, este momento com essa reflexão, com essa palestra que, né, toca os nossos corações, que é falar da família universal. Então, que a gente possa levar essas palavras para dentro do nosso coração, das nossas experiências durante a semana, e refletir realmente sobre cada palavra que foi proferida nesta noite. E aí nós vamos agradecer, né, a presença de quem esteve aqui no online, pedindo para que coloquem os seus recipientes de água para serem fluidificadas após o tratamento à distância, que seguirá com passe. E damos boa noite aí para os companheiros do online. Até a próxima terça-feira. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados.
Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Olá! Olá! A semente do progresso tá aí, bem na palma da sua mão. Pequenos gestos que dão certo quando a gente faz com amor unido a fé e a razão. Basta sorrir, basta cantar, exteriorizar nossa grandeza, tornando pedra pão, insulto perdão, deixando leve o fardo do coração. Com humildade, caridade, construir, consolidar a verdade. O grande irmão, sem distinção, se faz espelho para nossa perfeição. Então vem, mude sua história. Vem, reforme sua alma. Nada é impossível quando se acredita. Tudo é luz da seara bendita. Basta sorrir, basta cantar, exteriorizar nossa grandeza, tornando pedra pão, instante perdão, deixando leve o fardo do coração. Com humildade, caridade, construir, consolidar a verdade. O grande irmão, sem distinção, se faz espelho para nossa perfeição. Então vem, mude sua história. Vem, reforme sua alma. Nada é impossível quando se acredita. Tudo é luz da seara bendita.